fora. E, infelizmente, a gente fala do dado negativo da partida de ontem, que foi a briga na arquibancada do Maracanã, a reabertura do grande estádio, que todo mundo gosta, lindo, bonito, cheio de torcedor, mas cheio de torcedor brigão, dando mau exemplo. A gente tem as imagens aqui, a confusão começou entre os torcedores do Corinthians, tentando agredir os torcedores do Flamengo e vice-versa. E aí a polícia, muito mal preparada, chegou com um efetivo de 3 policiais para tentar separar essa briga e o negócio só piorou, não foi, Caio? Foi. Ia se lamentar depois de um jogo tão legal, depois da reinauguração, reabertura do Maracanã, a gente ter que falar dessas imagens. Mas a polícia é vítima, Ivan. Eles foram com um contingente menor, mas os vândalos, quem criou a confusão, foram aqueles bandidos infiltrados dentro da torcida organizada do Corinthians. Eu digo, na verdade, que o eficiente foi pequeno, né? Eles foram com 3 policiais aí para tentar peitar uma torcida inteira e agressiva como essa torcida do Corinthians, a gente pode notar, ó, uma agressividade aí que a gente vê nessas imagens, agredindo os policiais. E aí aconteceu toda essa confusão. Bom, o saldo disso é, depois da partida, todos os torcedores homens, as mulheres e crianças foram liberados, os homens tiveram que tirar a camisa. A Polícia Militar do Rio de Janeiro fez uma triagem e 64 torcedores foram encaminhados para a delegacia. Hoje pela manhã a gente recebeu a informação de que 31 foram autuados em flagrante, Caio, por lesão corporal, dano qualificado e também associação criminosa. A gente nota essas imagens do pessoal sendo levado para a delegacia de polícia. E, enfim, daqui a pouco a gente vai mostrar. O Corinthians se pronunciou sobre isso. A gente tem essa informação no Globoesporte.com. Vamos rodar um pedacinho aqui. Ali, ó. O Corinthians diz que é lamentável a agressão a torcedores no Maracanã, né? Então, o Corinthians, na verdade, coloca a situação como se os torcedores fossem vítimas, e a gente nota na imagem ali. A diretoria do Corinthians perdeu uma grande oportunidade de ficar do lado certo da história. E o lado correto da história é proteger os policiais que foram agredidos por esses torcedores e dar o exemplo, proteger as pessoas de bem, que tinha gente de bem no meio daquela torcida. Só que eles acabam pagando preço por conta da atitude de vândalos que estão infiltrados lá dentro. Então a diretoria do Corinthians perdeu uma grande oportunidade de defender o lado correto. Foi muito infeliz nesse manifesto. E a informação que o Corinthians passou agora de manhã, a direção, fala que os ingressos para esses torcedores que estavam ontem presentes no Maracanã não foram ingressos cedidos para torcidas organizadas, não. Segundo a informação do próprio Corinthians, esses ingressos foram vendidos igualmente para todo e qualquer torcedor. Ou seja, não foi a diretoria que reservou uma cota para a torcida organizada. Agora, o que a gente espera é que esses torcedores jamais voltem a frequentar o estádio. Mas isso, infelizmente, não acontece. Só que eles carregam o nome do time, daqui a pouco vem uma punição, aí uma punição ao clube, você perde o direito de usar um trecho do estádio, como aconteceu com o Palmeiras. Aí eu quero ver se eles vão ter o mesmo posicionamento, se eles vão criticar os policiais e não esses vândalos. Porque agora a gente também tem um péssimo exemplo que foi dado ontem, não por torcedores, mas dentro de campo na disputa do Grenal, né, Caio Ribeiro? Tudo começou com essa briga aqui, ó. O Bolanhos deu um tapa na barriga do William, ele deu uma valorizada aí, deu pra notar. Mas depois teve uma sequência, e nessa bola que o Vitinho tenta pegar ali, o Edilson chega e dá um soco, dá um soco na cara, no rosto do Rodrigo Dourado, né? Eu tive a oportunidade de disputar alguns Grenais. Sempre é um jogo muito pegado, sempre é um jogo muito tenso, mas a atitude do Edilson não justifica. Ele deu 3 socos no Rodrigo Dourado, acabou sendo expulso, como a gente está vendo aí, e o Rodrigo Dourado, que é vítima na história, também acabou tomando o cartão vermelho. Aí o árbitro foi muito mal. 32ª rodada, gente, do Campeonato Brasileiro. A gente está falando da Série A porque a gente tem uma boa notícia para um time de São Paulo, que é o Guarani. Que invertida de placar, a gente pode falar assim. O time perdeu para o ABC no jogo de volta, semifinal da Série C do Campeonato Brasileiro. Perdeu por 4-0, precisava reverter o placar jogando em casa. Meteu 6, Caio Ribeiro. Nunca na história do Campeonato Brasileiro, em todas as séries, houve um 4-0 no jogo de ida e uma reversão de placar no jogo de volta. Parabéns ao Guarani. Já tinha garantido o acesso, agora garantiu a vaga na final e é legal ter o Guarani de volta às vitórias, um time tão tradicional aqui do interior de São Paulo. E a atuação de gala do Fumagalli. Meteu 3, cara, um golaço. 3 gols, passe para gol, fazendo história com a camisa bugrina. E a gente tem um golaço também desse 6-0. Fumagalli fez 3, foi o cara da partida e teve esse golaço do Alex Santana aí, ó. Que legal. O Guarani, Caio, pode ser o primeiro time a ganhar as 3 divisões dos campeonatos nacionais disputados aqui no Brasil, porque já ganhou a Série A, Série B, agora pode, se conquistar a Série C, vai pra final, né? Tá na final. Pega o Boa Esporte na final. Que tirou o Juventude. Que tirou o Juventude, é. É a promessa de um grande jogo.
Estamos de volta com notícias do São Paulo, que enfrentou a Ponte Preta esse fim de semana em casa e conseguiu vencer mais uma no Campeonato Brasileiro. Já é o 11º colocado, atuação de gala de um menino que veio da base. Aquele abraço de Lianco. E lá vai ele dar entrevista ao final do jogo contra a Ponte Preta. Entre tantos jogadores conhecidos, o São Paulo teve no fim de semana um personagem diferente. Ao final do jogo, David Neres foi o mais procurado, mais assediado pela imprensa. Também, 19 anos, primeira partida como titular nos profissionais do São Paulo. E ele acabou sendo decisivo no jogo contra a Ponte Preta. David Neres e o atacante Pedro foram as novidades que Ricardo Gomes buscou na base do São Paulo e levou para o jogo. Com sangue novo, o tricolor partiu para o ataque. Da boa tabela de Pedro e Mena, Fábio Ferreira mergulhou para fazer o pênalti. E Cueva correu para levantar quase 50 mil torcedores. 1-0. Alívio para a torcida, tranquilidade para os jogadores. Calma lá. É só ver a ansiedade de Ricardo Gomes olhando o relógio para saber que não foi bem assim. A partir daí, a Ponte Preta adiantou a marcação e nós tivemos dificuldade por isso. A Ponte Preta colocou pressão no Morumbi. Neste belo lance de Cleison, Denis defendeu. Denis! Neste cruzamento, quase que Rodrigo Caio marcou contra. A Ponte também teve uma bela chance com o Reinaldo. E o que dizer dessa que o William Potker perdeu? Ficou difícil até para ele acreditar. Ponte Preta perde uma grande oportunidade mais Quando uma a torcida do São Paulo já estava daquele jeito, reclamando demais, David Neres apareceu. Ele mostrou algo fundamental a todo atacante: posicionamento. Depois da jogada pela esquerda, a bola de Thiago Mendes tabelou com o poste e chegou perfeita para o garoto. Ele desacelerou, abriu o sorriso e ganhou todos os abraços. Titular, com a casa cheia e com gol, é muita emoção. O garoto formado no clube deu aquilo que a multidão que foi ao Morumbi mais precisava: alívio. E ela até se animou. Com a vitória, a zona do rebaixamento já não preocupa como antes. Isso vai ficando para trás e vai dando mais tranquilidade para a gente trabalhar. Então, acho que é nesse foco, nesse pensamento que a nossa equipe tem que continuar. Quem diria? A tarde cheia de sustos no Morumbi terminou com festa, com agradecimento, abraços, aplausos. E para David Neres, ela também terminou com muitas entrevistas. Já dei bastante entrevista, mas não curto muito não. Eu faço um contato agora com o Rafael De Angeli, que está na cidade da polícia, fica na zona norte do Rio de Janeiro, e vai trazer as informações para a gente sobre os torcedores corintianos que estão presos. Não é isso aí, Rafael? Muito boa tarde. Tudo bem, Ivan? Boa tarde a todos. Só para a gente atualizar um pouco os números, né? Ontem a Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro, o GEP, deteve 67 pessoas e encaminhou essas pessoas até a cidade da polícia, que fica na Zona Norte. Nós falamos aqui do quartel-general da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Dessas 67 pessoas, a Polícia Civil analisou as imagens, colheu os depoimentos e indiciou, em flagrante, 31 delas por 5 crimes. Essas 31 pessoas agora vão para a Justiça, vão participar de audiências de custódia, onde é analisado caso a caso se a pessoa, se o torcedor tem algum antecedente criminal ou não, com a presença de um juiz e, é claro, de um advogado. E a partir daí, essa pessoa pode ser presa ou não. Isso a gente vai saber no decorrer do dia até amanhã. Outras 11 pessoas foram autuadas por um crime um pouco mais leve, por provocar um tumulto e, portanto, só assinaram um termo circunstanciado e foram liberadas. Outras 25 foram liberadas sem mesmo serem autuadas. Conversei agora há pouco com um porta-voz da Polícia Militar, que comentou sobre o procedimento que foi realizado ontem depois do jogo. A Polícia Militar vai falar mais hoje no decorrer do dia sobre o que eles fizeram ao segurar os torcedores do Corinthians, e disse que aqueles 45 que ficaram ali com aquela imagem parados na arquibancada enquanto os policiais estavam cercando eles, já estava previsto. Eles estavam numa caravana do Corinthians e seriam escoltados pela Polícia Militar depois da saída do estádio. Por coincidência, alguns deles estavam entre os brigões também.
Ivan, volto com você. Bom, obrigado pelas suas informações, Rafael. Vamos voltar a falar do clássico com o Caio, mas da parte legal, porque foi um baita jogo, 2-2, 4 gols, chances, é um jogo aberto para os dois lados, né, Caio Ribeiro? Jogaço, duas equipes buscando gol a todo momento, casa cheia, reinauguração, né, reabertura do Maraca depois das Olimpíadas. E o primeiro gol do Guilherme, do Corinthians, logo no comecinho da partida. Que vem jogando muito, né? Existe uma falha de marcação ali do Hever que deveria encurtar um pouquinho para não permitir justamente que o Guilherme chutasse a gol. Mas tem toda a qualidade dele, não só na forma como ele bateu na bola, como na visão do gol, né? Você vê que ele tira completamente sem chances pro Muralha. Um chute de 25 metros, o Flamengo empatou numa jogada muito equivocada do Bandeira, porque o Guerreiro estava muito impedido nessa cabeçada e o Bandeira estava bem colocado, Caio. Não tinha ninguém na frente do Bandeira, não dá para reclamar de auxílio tecnológico, isso é incompetência do assistente, porque o lance é claro e não é aquela coisa de um saindo, o outro entrando, ele está completamente adiantado, falha grave. O Corinthians conseguiu fazer o segundo gol ainda no primeiro tempo com o Rodriguinho, numa jogada super surpreendente, começou no meio de campo com o próprio Rodriguinho, que está jogando muita bola. Está jogando muita bola, para mim é o jogador mais regular nesse Brasileirão da equipe do Corinthians. Você vê que ele inicia a jogada no campo de defesa, faz a tabela, acha o Romero lá na frente e não desiste do lance. Ele continua dentro da área e aí a gente tem que destacar a movimentação do Guilherme, né? A deixadinha, o corta-luz, na hora que ele abre a perna, ele mata a defesa do Flamengo. Méritos do Rodriguinho, que acompanha a jogada e acaba botando para dentro. O Flamengo jogava em casa, precisava do resultado, porque está na cola do Palmeiras, e conseguiu um empate no segundo tempo nessa bola do Guerreiro. A cabeçada é um lance de escanteio que o Hever escora, o Arão dá de cabeça e no rebote o Walter ainda consegue fazer uma boa defesa, né? A Walter pega muito. Acho que o Corinthians talvez seja uma das poucas equipes desse Brasileirão que tem dois goleiros do mesmo nível. Walter merece ser titular. E existe um erro de posicionamento ali do Balbuena. O zagueiro tem mania de correr para dentro do gol. Na hora que ele corre para dentro do gol, ele traz os atacantes e tira o impedimento. E a gente tem algumas jogadas, porque como o jogo foi muito aberto, o ataque do Flamengo com o Emerson Sheik, aos 37 anos, jogando muita bola, deu um trabalho enorme para a defesa do Corinthians e o Walter fez defesas super difíceis na partida ontem. Você sabe que eu acho que o segundo tempo, onde o Flamengo tomou conta, muito em função também da expulsão do Guilherme, tem a ver com o lado físico. O Corinthians teve um compromisso complicado no meio de semana, teve um jogo que acabou perdendo e saindo fora da Copa do Brasil, então ele teve uma semana que a gente diz de maior desgaste físico. O Flamengo não, o Flamengo já disputa só o Brasileiro, então ele descansou para essa decisão. Por isso que o segundo tempo, acho que a questão física prevaleceu um pouquinho a equipe carioca. Foi, não, e o jogo foi pegado o tempo inteiro, foi até os 49 do segundo tempo. E olha quem estava na arquibancada no Maracanã ontem acompanhando a partida. Lá, o professor Tite, ao lado da esposa, acompanhando. Infelizmente teve a briga, ele acompanhou tudo também. Essa parte ruim do clássico de ontem. Vamos fazer o seguinte, Caio Ribeiro, vamos falar do Santos, que também venceu no fim de semana. E tá ali em cima, ó, na parte de cima, segundo o Lucas Lima, ainda dá para brigar por título. Quem já não ouviu a frase "em Chapecó nunca é fácil"? Com o Santos, não foi bem assim. O jogo mal começou e depois de uma atrapalhada da defesa, Lucas Lima fez esse golaço. Vem por baixo, a sobra de bola por cobertura, Lucas Lima! Balançou! Foi sem querer o gol? Foi. No treino ele faz sem querer, agora copiou. Foi sem querer. É folgado, né? Direito de defesa. Só porque eu ganhei a Olimpíada, tá só essa mala aí, né? A Chapecoense acordou, mas não tinha organização e faltava qualidade em quase todas as tentativas. Só esse chute de Matheus Biteco fez Vanderlei trabalhar. Era a primeira das 3 defesas que garantiram a vitória santista. Era o prenúncio das dificuldades que apareceram no segundo tempo. Então entrou em cena o goleiro Vanderlei. Ele estava numa noite inspirada. Nem a pressão da torcida, muito pertinho do gol que ele defendia, foi capaz de interferir no seu trabalho. Vanderlei teve uma noite perfeita em Chapecó. No chute de Bruno Rangel, uma defesa de puro reflexo. A bola Bruno Rangel, Vanderlei! E nessa bola milimetricamente chutada por Gil, Vanderlei mostrou recuperação e noção de espaço impressionantes. Voltando, Vanderlei! Para o goleiro toda defesa é difícil, né? Mas eu acho que a do Gil ali, né?
que eu dei o soco e estava bem fora do gol, eu tive a felicidade de poder voltar rápido e fazer a defesa, né? Assim, o Santos encostou no Atlético Mineiro e está vivo na luta por uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores no ano que vem. Se bem que o camisa 10 do time tem planos ainda mais ousados. Creio que ainda estamos vivos no campeonato, mesmo com toda a distância que o Palmeiras tem, mas vamos ver o que a gente consegue até o final. O Santos está um pontinho de entrar no G3 e a próxima rodada é eletrizante, porque o Santos vai receber o Palmeiras, ou seja, é confronto entre o quarto e o primeiro, e tem também Atlético Mineiro contra Flamengo. E dependendo da combinação de resultados, na 33ª rodada, o Flamengo pode até terminar em quarto lugar. Até o dia de ontem, o Palmeiras tinha 4 pontos de vantagem na tabela sobre o Flamengo. Aí o time recebeu o Sport em casa, o Corinthians deu uma ajuda lá no Rio de Janeiro, empatou com o Flamengo, e o Palmeiras fez a lição de casa, está 6 pontos na liderança. Desta vez, o Cuca não estava com a calça vinho, considerada por ele a calça da sorte. Choveu em São Paulo, faltou luz, não deu para lavar, ela ficou para sábado que vem. Mesmo assim, deu tudo certo para o Palmeiras. E olha que o time não jogou um grande futebol. Hoje nós não encontramos o melhor jogo, a melhor maneira de jogar. O Sport realmente teve mais chances no primeiro tempo, mas o Palmeiras teve Jailson. Lá vem cruzamento, olha o Rogério de primeira, Jailson! Em mais uma defesa de Jailson, nasceu o contra-ataque do primeiro gol. Do goleiro para Alione, de Alione para Moisés. E o Moisés fez bonito. Parecia dizer, é só fazer, Dudu. Ele fez. Legal do Dudu, Barrios por dentro, Dudu bateu! Gol do Palmeiras! O Sport empatou 11 minutos depois na cobrança de escanteio do René. Cabeçada de Richelli na trave e gol de Rogério. Gol do Sport! Rogério! Apesar do empate, hoje nós tivemos sorte no jogo. Sorte neste gol perdido pelo Everton. Pra fora! O Everton teve a chance do gol da virada. E no pênalti, não marcado pelo árbitro. Reclamaram um toque de mão ali. Vai todo o Sport pra cima do juiz. O que esse cara fez hoje aqui, ele tinha que sair direto da delegacia, porque ele roubou nós bonito, feio aqui. Porque quando é lá na ilha, braço colado, a bola tá colado, o braço, a bola bate e os caras dão pênalti. Contra a gente tem interferência de fora, todo mundo avisa nos jogos deles, todos beneficiados. E a gente brigando por uma situação difícil, um jogo difícil, onde ele tem que pagar caro por tudo que aconteceu hoje. E como a tarde era do Palmeiras, o time fez 2-1 nos acréscimos do primeiro tempo. Tchê! Gol do Palmeiras! Mas o torcedor não vibrou só com os gols do Palmeiras, não. Até o dia de ontem, o Palmeiras tinha 4 pontos de vantagem na tabela sobre o Flamengo. Aí o time recebeu o Sport em casa, o Corinthians deu uma ajuda lá no Rio de Janeiro, empatou com o Flamengo, e o Palmeiras fez a lição de casa, está 6 pontos na liderança. Desta vez, o Cuca não estava com a calça vinho, considerada por ele a calça da sorte. Choveu em São Paulo, faltou luz, não deu para lavar, ela ficou para sábado que vem. Mesmo assim, deu tudo certo para o Palmeiras. E olha que o time não jogou um grande futebol. Hoje nós não encontramos o melhor jogo, a melhor maneira de jogar. O Sport realmente teve mais chances no primeiro tempo, mas o Palmeiras teve Jailson. Lá vem cruzamento, olha o Rogério de primeira, Jailson! Em mais uma defesa de Jailson, nasceu o contra-ataque do primeiro gol. Do goleiro para Alione, de Alione para Moisés. E o Moisés fez bonito. Parecia dizer, é só fazer, Dudu. Ele fez. Legal do Dudu, Barrios por dentro, Dudu bateu! Gol do Palmeiras! O
Sport empatou 11 minutos depois na cobrança. Me chamou a atenção nessa partida foi a grande atuação do Moisés, meio campo do Palmeiras, né? Primeiro passe, aquele passe que ele nem olha direito, já joga o Dudu. E o segundo, que originou o gol do Tietchan, é uma jogada de lateral que é muito característica, que o Cuca transformou em jogada ofensiva. E esse eu acho que isso define o Palmeiras. Intensidade. Intensidade quanto ao contra-ataque, que foi como saiu o primeiro gol, e intensidade em aproveitar as oportunidades quando elas aparecem. Inclusive uma bola parada. Você vê que um arremesso lateral que muita gente não aproveita como uma chance de gol, o Palmeiras sabe tirar proveito disso. Terminou o Globo Esporte, vamos nessa. O Palmeiras tá forte, hein? Tá forte, né? Bem forte.